Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre às 21 horas da quinta-feira, aqui pela TV Urbana, na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo, Rogério. Nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que é empreendedora e se dedica a uma área muito importante para os negócios. É a área da perícia contábil. Cláudia Maranguelo, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Ana? Gratidão por participar do programa de vocês. Então é isso aí, estamos iniciando o programa agora. Os apoiadores do programa Movimento Empresarial. Conteúdo Ativo, uma agência que gera resultado, do gerenciamento de redes sociais a cursos de marketing digital. Colaborative, hub criativo, criação de conteúdo e desenvolvimento de projetos. SKO Marcas e Patentes, desde 1980, protegendo a inovação para você construir o futuro. Para todos os negócios, existe sempre uma necessidade de se reinventar, de se redesenhar, de se conhecer em momentos de crise de uma forma diferente. Isso vale para todo mundo. Com certeza, também vale para quando a gente atua na área de perícia contábil. A nossa entrevistada é a Cláudia Maranguelo, que é uma pessoa que vem se dedicando há muitos anos a esta área de perícia, que colabora com as empresas, as organizações, em muitos casos, para dirimir dificuldades e dúvidas junto à justiça. Mas a Cláudia vai explicar tudo isso para nós com muito mais detalhes. Primeiro, Cláudia, eu quero te fazer, além de te agradecer estar aqui conosco para conversar com os nossos telespectadores, quero te fazer a pergunta que nós fazemos sempre. A primeira pergunta. Cláudia, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória e dos teus negócios. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Então, novamente, agradeço, a oportunidade, o convite, para poder contar um pouquinho, da minha história, a história do meu escritório e do que eu faço, Então, isso é bem bacana, porque é um momento que a gente pode conversar um pouquinho com o público, contando realmente do que tu faz e que tu é apaixonado. Bom, então, assim, falo muito, então vou tentar resumir. Eu me formei em 94 como contadora, trabalhei em diversas empresas, de CLT, e na parte contábil, na parte financeira, e confesso que eu não era realizada no que eu fazia, tá? Confesso, porque eu sempre achava, assim, que eu poderia mais, eu sempre fui muito, assim, inventiva, e eu achava, assim, meio maçante o que eu fazia, mas enfim, eu aceitava, aí, em 94, quando eu realmente me formei, eu estava grávida, do meu filho, e ganhei ele, e tudo ali que foi o que aconteceu, sabe, foi interessante isso, eu acho que como mãe, a mulher fica mais empoderada, enfim, e eu queria, conseguir um serviço, que eu conseguisse alinhar, a maternidade, cuidar muito bem do meu filho e também me realizar profissionalmente. Então, eu pensei assim, eu vou querer ser autônoma, mas realmente a decisão demorou um pouquinho, porque eu comecei a ser autônoma em 96. Então, claro, cuidando, tendo um capital de giro, tinha que ser cuidadosa, não poderia imediatamente, deixar, uma vida de funcionário. Mas em 96 foi, nossa, uma tempestade, assim, para mim, porque eu tive que cuidar da criança pequena e resolvi apostar numa profissão,
né, que eu não conhecia, apesar que o meu pai é perito contábil, né, há muitos anos, então ele que foi o meu professor, né, lá do início, que me ensinou tudo, né, e eu fico bem, assim, feliz porque o Rogério conhece o meu pai, né, então a gente tem já uma... mas isso aí fica para outro momento, né, a gente contar, daí eu não posso contar a história do Rogério, né, da minha, mas, então, o meu pai foi meu professor, assim, que me ensinou tudo, né, enfim, mas foi muito difícil, eu vou dizer para vocês, porque essa vida autônoma, né, essa vida empreendedora, a gente fala, né, empreendedor, dor, né, então, no começo a gente tem muita dor, né, hoje, né, claro, eu já sou uma mulher madura, de 51 anos, então, eu já gramei bastante, né, como se diz, mas não voltaria, assim, atrás para fazer diferente do que eu fiz, porque eu tenho muita gratidão de todos que me ajudaram, das coisas que eu conquistei, então é bem bacana, assim. E depois, aos poucos, lá no começo, né, eu trabalhava muito como perita do juiz, eu não tinha assistente, né, de empresas, e quando eu comecei mesmo nessa parte de assistência, que a gente começa a ver mais pessoas, network, enfim, a gente começa a se sentir, né, mais empreendedora. Depois eu fui para o meu primeiro escritório, porque antes eu trabalhava só em home office, né, então, tu vê, né, hoje é home office, né, mas lá no passado eu comecei home office. Então, tudo foi assim, de tijolinho sendo construído, sabe, mas foi assim, bem bacana, foi, não vou dizer que foi fácil, mas hoje, assim, é muito gratificante, sabe, a gente percorrer. Depois, claro, a gente apostou nas redes sociais, né, antes era Orkut, depois Facebook, agora Instagram, o YouTube, né, a gente também tem um programinha no YouTube que a gente faz, com entrevistas empreendedoras, até muitas vezes eu fui questionada, né, porque eu sou perita contábil, e disse assim, tá, mas por que tu tá indo para esse lado do empreendedorismo? Eu digo, porque todo autônomo, né, ele é empreendedor. E tem um livro também, né, que eu li, né, do Pai Rico e Pai Pobre, se eu não me engano é esse nome, que esse, né, que quando eu li, que me deu realmente um start, porque eu realmente vi lá no quadrante, para quem já leu o livro, é muito interessante, e eu vi que eu estava no quadrante autônomo, que é um quadrante muito perigoso, porque eu descobri que se eu faltasse, ou ficasse doente, ou qualquer coisa que eu saísse em qualquer momento da minha empresa, a minha empresa ia fechar, porque a minha empresa era só eu. Então, aí, o que eu fiz? Comecei realmente a treinar colaboradores, né, com a cara da Laranja de Maranguelo, porque, afinal de contas, todas as pessoas que contratam a Laranja de Maranguelo são dos sócios, né, então, para esses colaboradores realmente ter esse rosto, a gente ficar tranquilo de saber se a gente se ausentou para alguma viagem, ou até adoeceu, enfim, o serviço vai ser entregue com toda a qualidade que tem que ser. E aí, sim, eu me vi que eu virei uma empresária, né? Que bacana que eu descobri isso, né? Há um tempo atrás, e larguei o quadrante de autônomo. Então, isso foi bem bacana, essa descoberta. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Cláudia, seja muito bem-vinda a este programa. Tua história é inspiradora. Você que já fez parte do programa quando ele era ainda Movimento Solidário Empresarial e está aqui de novo conosco, agora não mais para falar da pandemia, mas para falar da tua empresa, da tua atuação, da tua história, para que ela seja inspiração para outras mulheres que estão iniciando atividades como as tuas. Você traz muito a informação sobre perícia contábil, mas conta um pouco que atividade é essa para os nossos telespectadores e qual a importância dessa atividade. Certo. Bom, também, né, eu queria agradecer que eu fiquei muito feliz, né, que eu participei quando ainda era um movimento empresarial, falando da pandemia, né, foi muito gratificante, eu falei na parte de RH, né, também é o meu forte, adorei participar. A parte, então, de perícia contábil, né, tentar ser um pouquinho técnica, mas tentar explicar da melhor maneira possível, nós temos 3 atuações, a gente pode ser nomeada pelo juiz, tá, que é quando ele realmente faz as decisões, né, então tem as sentenças, né, enfim, e tu vai transformar aquilo em números. Então, eu gosto sempre de dizer, assim, que o advogado, ele
é um contador de histórias, né? Não me interpretem mal, mas assim, histórias, né? Referente à defesa da sua empresa e também os pleitos do autor, que eu acho assim, é uma parte romantizada, mas eu acho legal de dizer isso. Então, o advogado, ele faz toda essa história. O juiz, ele analisa essa história e vê que quem realmente tem aquele direito, né? Então, ele vai ver, ó, um pouquinho aqui tem o direito do autor, aqui a empresa também tem esse direito. Mas o único profissional que consegue transformar aquelas histórias e essa decisão em números, ou seja, em pecúnia, é o perito contábil. E nós vamos analisar, então, o quê? As tais histórias, as tais decisões, e transformar em números. Porque o que acontece, né? A empresa, ela vai ter que pagar valores e não histórias, né? Então, é isso que funciona um perito contábil. E a outra atuação que a gente tem, as outras duas, é a gente ser assistente ou da empresa, ou ser assistente do autor, né? Do advogado do autor, ou advogado da empresa. Então, por certo, né? Se nós vamos ser assistentes das partes, nós vamos estar ajudando as partes. Então, quando a gente atua como assistente do advogado da empresa, ou seja, da empresa, então o que vai acontecer? A gente vai tentar fazer da maior, né, força possível que aquela sentença que não foi favorável à empresa, a gente consiga diminuir a dor dessa empresa. E a quarta atuação, porque eu tinha falado para vocês três, né? Então, na verdade, o advogado, a gente sendo assistente do advogado do autor ou da empresa, consideramos uma atuação, a segunda atuação. E a terceira é a gente imaginar assim, ó, o processo ainda não foi certo para o tribunal, nem a nível federal, nem tributário, previdenciário, civil, trabalhista, não foi. O que acontece? Essa empresa, ela está com problemas, certo? Então, ela está, que a gente diz assim, ó, desorganizada. E uma das atuações do perito contábil é essa. O que nós vamos fazer? Se for no âmbito trabalhista, a gente vai analisar como é que está esse RH. Será que o cartão de ponto está sendo registrado? Será que as horas extras estão sendo pagas de uma forma devida? Será que o contrato de trabalho está assim todo redondinho realmente com o métier da empresa? Então a gente vai fazer toda essa análise documental, como também de cálculo, para ajudar a empresa. A gente vai dizer assim, olha, empresa, vocês estão acumulando um passivo oculto, que a gente chama. Aí, claro, o gestor da empresa, ele vai analisar, né, isso a gente chama de compliance, né, compliance trabalhista, ele vai analisar e dizer assim, olha, realmente eu estou correndo um risco, mas esse risco agora eu estou mapeando ele, graças a esse perito contábil. Então, agora eu tenho realmente condições de ou eu acertar essa empresa, ou, de repente, eu vou continuar levando errado, porque nesse momento eu não tenho como acertar, ou porque esse meu risco é baixo, né, de ações trabalhistas, né? Então, a orientação do perito é, claro, a gente sempre levar a essa empresa a correção. Agora, claro que cada empresa, ela sabe, o gestor, se ela vai querer praticar isso ou não. Então, essa parte que eu estou falando para vocês é o preventivo em todos os âmbitos do tribunal. E a parte anterior que eu falei é quando não tem mais o que fazer, que não foi feito esse remédio, vamos dizer assim, e a empresa já tem que pagar. Então, a gente consegue diminuir a dor através da boa interpretação, através das súmulas, orientações jurisprudenciais. É assim que a gente consegue ajudar. Cláudia, tu és uma empreendedora, tu és empresária e tem diversas atuações, tu falaste do aspecto que envolve a perícia contábil. Mas a gente sabe, e tivemos a honra de ter sido convidados para participar em mais de um momento, de um seminário que tu promoves todos os anos, já há bastante tempo, para colaborar com pessoas e com empresas, justamente para que aprendam com relação a vários aspectos, sejam jurídicos, sejam questões de gestão de pessoas, liderança, negócios. Fala um pouquinho desse teu projeto e conta um pouquinho da história dele, por favor. Certo. Aqui eu, sinceramente, eu me senti um pouquinho audaz, tá? Quando a gente resolveu fazer seminário. Eu reuni o pessoal da minha empresa, até meus familiares, e eu tinha um sonho que eu disse, eu gostaria de fazer
um seminário da Laranja Maranguelo, né? Aí até a família, os colaboradores, né, falaram, mas será? Porque a gente vê nessa área muitos seminários só de advogados, ou só de empresas, mas a gente nunca viu um seminário de um escritório de perícia contábil. Quando eles falaram isso para mim, o que eu pensei? Pá, tá decidido agora, eu vou fazer mesmo, né? Porque assim, se ninguém teve essa ideia, né? Por que não, né? Se nós, peritos contábeis, a gente está numa importância num processo, no trabalhista ou no civil, enfim, do mesmo gabarito, eu vou dizer assim, de um juiz e dos advogados, porque a nossa atuação, que eu sempre falo e repito, né, a parceria jurídico-contábil é tudo. Então, quando eu pensei parceria jurídico-contábil, a Cláudia Empreendedora, o que eu pensei? O nome do nosso seminário vai ser, né, jurídico, contábil, empreendedor, né? Então, alguns dos meus colaboradores que me ajudaram falaram, ai, que nome grande. Eu digo, sim, mas é que eu quero que ele seja assim, porque eu quero convidar advogados, eu quero convidar peritos, eu quero convidar administradores e também empreendedores. Eu quero ter um mix, né? E mostrar que essas três vertentes, elas andam abraçadas, porque às vezes o pessoal acha assim, ah, o empreendedor é aquele que só inventa coisas diferentes e não tem nada a ver com esse setor jurídico, setor contábil, não tem nada a ver com isso. Claro que tem, né? Então, eu penso assim, o empreendedorismo é algo assim que tu tem que saber se tu é, né? Diferente, se tu é aquele que tu não é acomodado, né? Aquele que está sempre insatisfeito, né? Então, tu é empreendedor, né? Então, eu hoje, né, com 51 anos, tenho vários clientes, né, eu poderia, né, de repente ficar só com a minha carteira de clientes que eu tenho e não ficar inventando coisas, mas isso me dá prazer, isso me motiva, isso me faz andar para frente, sabe? E quando eu faço, e é um sucesso, e vejo que cada palestrante que eu trago, o network que eu faço, a amizade que a gente vai construindo ao longo disso é excelente. Então, a gente fez o nosso primeiro seminário em 2019, que a gente falou sobre a reforma trabalhista. Então, aquele foi muito jurídico, contábil, e mesmo assim, eu levei alguns empreendedores, eu tentei, da forma possível, fazer links, né, de que forma, mostrando o quanto esse advogado e esse perito, como é que eles fazem para se apresentar diante os clientes, né? Então, trouxe muitos empreendedores nessa área do network, foi bem bacana. O segundo seminário, 2020, veja bem, né? Uma semana antes da pandemia, né? Que óbvio que a gente não sabia, né? Mas deu tudo certo, foi um sucesso. A gente também foi jurídico contábil empreendedor e foi sobre as novas tecnologias. Então, a gente linkou, a gente trouxe diversos profissionais da área de TI, trouxemos advogados, peritos, administradores, então, para mexer nesse lado, e startups também. Bom, aí, com a pandemia, a gente não pôde fazer o nosso seminário presencial, porque eu adoro pessoas, sabe? Eu adoro conviver, a gente conversar, eu acho que isso faz parte do nosso crescimento. Mas eu pensei assim, é pandemia, eu não posso parar. Então, 2021, a gente resolveu fazer o terceiro seminário todo online. E foi um baita desafio, um baita desafio. Mas, por um lado, foi um desafio, mas, por um lado, foi uma surpresa boa, porque eu pensei assim, se ele é online, a gente vai ter agora a capacidade de chamar mais palestrantes. Porque o primeiro e segundo seminário, como é presencial, por certo, né, as pessoas não vão querer ficar horas e horas, né, no salão ouvindo, né, lá no auditório, diversos empreendedores. Mas se tu está fazendo ele virtual, tu pode fazer em vários dias, também vai ficar gravado, né? Então foi bacana. Então, essa vez eu consegui fazer 14 palestrantes. E aí, o que eu pensei? É pandemia. O que a gente vai falar? Os desafios das empresas. Aí eu achei sensacional. Aí, como a gente não queria que fosse um seminário, vamos dizer assim, com uma vibe baixa,
porque a gente já estava muito com a vibe baixa por causa da Covid, eu nem preciso falar o porquê, né, todos nós sabemos. Então, a gente resolveu bater o pé no seguinte sentido, sobre a criatividade dessas empresas, o crescimento dessas empresas, né, e o desafio do home office. E linkando esses 3 temas, a gente conseguiu trazer também advogados, peritos, administradores, o pessoal da área do RH também, né? Empresas, pequenas empresas, citando e mostrando como é que foi sua dor, mas como é que eles se repaginaram, sabe? Então, nossa, foi muito rico, sabe, de informação. E daí ficou bem bacana. E daí, o que eu pensei? Bom, foi pandemia, então vamos inovar novamente. O que a gente faz? Vamos reverter todo esse nosso lucro para o lar de idosos, né, que a gente fez, que ele estava localizado em Esteio, mas depois mudou para Novo Hamburgo, né. Então, a gente focou, né, então compramos diversos materiais de higiene, né, alimentos não perecíveis, joguinhos, radinhos, tudo para os velhinhos. Então, foi tão bacana, porque os palestrantes, claro, né, com a riqueza das suas palestras, ajudou a Laranja Maranguelo nesse sentido, e a gente eu me senti, né, como também, né, os nossos palestrantes, mais empreendedores ainda, porque o empreendedor, quando a gente consegue fazer ótimas ações, boas ações, né, como é bacana isso, né, é gratificante. Ana Paula. Cláudia, foi uma honra participar desse seminário. Eu que fui uma das palestrantes que falou sobre criatividade. A gente trouxe todo esse contexto e a gente fica muito feliz de poder também ter contribuído com essa ação social, mesmo que seja por meio da atividade que vocês fizeram. Mas como a gente já está aí estourando o tempo, vamos fazer assim, traz algumas dicas para quem está nos assistindo, para os empresários que estão nos assistindo, sobre a prevenção, porque na tua fala tu trouxeste essa questão da remediação, de correr atrás do prejuízo lá do problema para minimizar o problema do teu cliente, mas também tu trouxe algumas falas referente à prevenção. Então, quais dicas você daria rápido para o seu cliente, para as pessoas que estão nos assistindo, sobre prevenção para evitar que chegue a ter algum tipo de ação? Certo, tentar ser rápido, então. Primeiramente, gestão de pessoas, tá? Então, tu tem que ter ótimos líderes, ser amigo dos teus funcionários, escutar os teus funcionários. Todos têm dor, tanto a empresa como os funcionários. Tu tendo um RH forte de gestão de pessoas, vai ser um bom indício que tu não vai ter ação trabalhista. RH, novamente, documentação em dia, organizada, a prevenção não é fácil, mas não faça nada de boca, né, com o seu funcionário tem que assinar tudo, né, não faça contratos que a gente diz meia boca, né, tem um jurídico forte para auxiliar, né, a sua empresa, não tenha controles de horário, tá, não tenha cadernos de horário que o autor, ele só escreva a caneta, né, não, tem aquele registro de ponto eletrônico, se caso o autor não registrou, tem que fazer tudo certinho, fazer realmente uma reclamação, né, verbal, né, para ele, advertência, melhor dizendo, uma advertência verbal, depois ele vai ter que ser por escrita, depois suspenso, né, porque ele não pode fazer isso, então, nunca o RH deve ele mesmo registrar aquele horário que ficou faltando lá no cartão de ponto, porque vai ter aquele sinalzinho de asterisco que demonstra que teve manipulação de dados, tá? O contra-cheque, muito bem organizado, né? Se o seu funcionário fez hora extra, tem que pagar hora extra para ele, em rúbrica certa, cuide sua convenção coletiva. Essas horas extras são pagas com 50% e 100% ou 60%. Cuide se você tem escala de funcionários para não deixar ele trabalhar mais do que as 11 horas de descanso do outro dia, que a gente chama de interjornada. Cuide também ao horário de refeição e almoço, que tem que ser no mínimo 1 hora, né? Então, e outra coisa, não fique se fiando na reforma trabalhista, porque, muito importante, muitas coisas da reforma trabalhista, elas estão sendo reformadas no STF.
Uma delas é a sucumbência, que já agora está diferente, né? Então, quem tinha assistência judiciária gratuita, agora, se ele realmente, tudo que ele pediu não foi devido, ele não vai mais pagar honorários do advogado da empresa, e isso antes ele tinha que pagar, né? Então, o que eu penso? Vão ter agora enxurradas de ações trabalhistas, podem escrever, porque agora tanto os advogados do autor como os autores não têm mais não temem mais isso, né? Que a maioria das pessoas que entram com ações, elas têm assistência judiciária gratuita. Então, a dica é, se organize. Tenha também um código de conduta, importantíssimo, que no código de conduta tem que ter contra bullying, né? Como é que tem que ser essa documentação. Como eu falo, é sempre organização. Contrate funcionários, não faça os seus funcionários fazerem papel, né? N papéis dentro da sua empresa, tá? É muito importante dar treinamento para os seus funcionários. Aí, de repente, vocês podem estar achando assim, está dando dica para os funcionários. Não, é que a gente tem que pensar assim, o funcionário não é nada sem a empresa, mas a empresa também não é nada sem seus funcionários. Então, os dois são uma equipe, né? Então, a gente tem que pensar que se a empresa ela for participativa, ter um cuidado com esse funcionário, a retribuição vai ser recíproca. Muito bom. Cláudia Maranguello, muito obrigado pelas tuas dicas, muito obrigado pela tua entrevista e muito feliz de contar contigo aqui no nosso programa. Só gratidão a vocês dois, né? Vocês são os queridos, né? E baita profissionais, nem preciso dizer, né? Então, desejo mais sucesso ainda para o programa de vocês, para a carreira de vocês, se isso ainda é possível, né? Para todos nós, muito obrigado. E o programa Movimento Empresarial continua. Depois do intervalo tem mais. Fica aí. O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já.